Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 1 em diante, como está escrito: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que traiu o Senhor Jesus. Outro texto também que eu quero meditar é aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 22, está escrito: começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Um outro versículo interessante também que eu quero que nós meditemos um pouco na dependência do Espírito Santo de Deus é Apocalipse 21, versículo 13, que está escrito: todo lado do levante tinha 3 portas, e do lado do norte 3 portas, e do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e deles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Há um outro versículo bastante interessante também, que eu quero ler, é no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, que está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e os que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Bendito seja o nosso querido e amado Senhor, o Deus Criador, sustentador dos céus e da terra, aquele que cria tudo em santo amor, e Ele governa tudo de uma maneira que só Ele mesmo pode governar, visto ser Ele o Senhor dos senhores, o dono de tudo, o criador de tudo, aquilo que faz o universo, o cosmo funcionar. Esse Deus maravilhoso que, sendo Ele tão grande, é capaz de escolher homens tão pequenos como eu e a
membros da raça humana, para sermos pregadores, testemunhas daquilo que o Senhor fez através de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, trazendo uma perspectiva de vida nova, nós que estávamos perdidos em delitos e pecados, e cada um andávamos para nosso próprio caminho, e caminho tortuoso, caminho diferente daquilo que o Senhor esperava de nós. Com tudo isso, o Senhor nos amou, e nos amou tanto que deu seu Filho maravilhoso para trazer para nós uma grande redenção, mostrando que o Senhor não abre mão da raça humana, que o Senhor tem interesse nessa raça e que a vinda de Jesus é exatamente esta verdade. Ele veio porque nós estávamos perdidos e Satanás levou vantagem sobre nós e não tinha maneira de escapar da condenação, porque a lei pedia a nossa morte e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, nós fomos alcançados pela vida de Cristo. E hoje nós somos o povo mais feliz da face da terra, visto que os nossos pecados foram perdoados e o nosso nome foi escrito no livro de Deus, no livro dos filhos de Deus, no livro da vida. E o Senhor nos selou com o Espírito Santo, de maneiras que jamais a besta poderá marcar a nossa vida, pois nós já temos a marca do nosso proprietário, do nosso dono, que é o Senhor Jesus Cristo. E esta marca é o selo, o Espírito Santo, a garantia de sermos recebidos nos tabernáculos eternos, que traz uma segurança enorme para o meu coração, para o nosso coração, a ponto do salmista entender essas coisas e nós com ele também entendermos e declarar: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Lógico que nós não temos nada para oferecer. E Deus não quer nada nosso. Pelo contrário, Ele sempre quis doar. Deus é o doador, aquele que tem prazer em doar tudo que nós precisamos, até mesmo a vida eterna. E de maneiras que Ele não espera nada da nossa vida, a única coisa que Ele espera é que eu e você tenhamos a coragem, a sabedoria de aceitá-lo como nosso Rei e como nosso Senhor, escolhendo viver para Ele todos os dias da nossa vida. Há um hino do cantor cristão, o hino 66 do cantor cristão, diz: os judeus o rejeitaram, escolhendo um outro rei. Anjos santos, potestades, obedecem sua lei. Coroai-o, ó remidos, coroai-o, Rei dos Reis. Coroai-o, ó remidos, coroai-o, o Rei dos Reis. É o que eu estou pedindo para você, meu ouvinte. Coroe Jesus como o seu Senhor, como o seu Rei, para que você seja feliz todos os dias da sua vida e que o trabalho da alma de Jesus Cristo, ele veja e fique satisfeito apenas em nós aceitarmos a vida dele como nosso Senhor e como nosso Salvador. Vivemos numa época de muita mudança, muita transformação. E no meu caso, que sou
já avançado em dias, já sou um ancião, acho estranho muita coisa na igreja hoje. Muita coisa boa, muita coisa maravilhosa, mas também muita coisa preocupante, muita coisa estranha, eu acho até que desnecessária, que tem sido colocado, introduzido no seio das nossas igrejas e que nos leva, nós que somos mais antigos, a uma preocupação e até um certo receio até de tornarmos juízes quando Deus não nos chamou para julgar. Mas as atitudes, os frutos de muitas pessoas líderes dos nossos dias têm nos levado a uma preocupação tremenda. Por isso eu me atrevo a falar de alguma coisa que eu sei que causa polêmica, e eu não estou nem procurando polêmica, eu estou procurando alguém que possa me ensinar, alguém que possa me dar uma explicação de algo que eu não entendo. E o que eu quero falar de algo que eu não estou entendendo é a questão de apóstolo na igreja hoje. Ainda que eu conheço texto que diz que Jesus ele deu dons, e um dos dons é apóstolo. Mas esse dom de apóstolo é porque ainda naqueles dias existiam os apóstolos. Mas no meu entender, apóstolos só existiu 12. Não mais do que 12, os que se apresentam, para mim, estão equivocados, estão errados. E muitas vezes até por falta de conhecimento da palavra, ou gerado por uma insatisfação que leva o homem a uma busca de uma autoridade que não tem, de busca de glórias humanas aqui no planeta Terra, e assim começa a inventar, criar, exercer nomes, títulos que nos parece que não condiz com a verdade bíblica que nós, os antigos, os pastores mais velhos, aprendemos da palavra do Senhor e ficamos satisfeitos porque achamos que temos base bíblica. Então eu estou apenas à procura de alguém que seja sábio e que tenha sabedoria que eu não tenho, para me explicar essa questão de apóstolo nos dias de hoje. Porque o que eu vejo na palavra de Deus é que Jesus escolheu 12 apóstolos. Veja bem, lembro os irmãos que havia muitos discípulos, mas dentre aqueles discípulos, 12 homens foram escolhidos para ser apóstolos. E estão registrados aqui no capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4 do Evangelho segundo São Mateus. Esses são os 12 que Jesus escolheu dentre os discípulos que existiam. Mas para ser apóstolo, Deus escolheu apenas 12. Outro texto também que fala e que eu gostaria de ter alguém para algum sábio, algum doutor em teologia, um mestre em teologia, para me explicar também essa questão, a mesma questão que aqui está registrado no livro de Atos, capítulo 2,
olha, capítulo 1, versículo 22, que diz: começando desde o batismo de João até o dia que entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Aqui é a ideia que o grande apóstolo Pedro explicou as condições para uma pessoa ser apóstolo. Ele não buscava muitos apóstolos, vários apóstolos, era apenas um. Porque no entender de Pedro, Judas, que traiu Jesus, ele deixou de ser contado como apóstolo. Agora é necessário ter um para ocupar o lugar, preste bem atenção, dos 12. Nenhum mais. Era apenas completar os 12. Havia mais de 100 pessoas naquela igreja, naquela ocasião, mas somente um seria contado como apóstolo, porque iria completar os 12, visto que Judas havia traído o Senhor. E a condição que Pedro coloca é que seria alguém que estivesse desde o batismo de João, acompanhando tudo, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi recebido em cima. E pessoas que testemunharam de sua ressurreição. Quando diz testemunhar da ressurreição, não é saber pela Bíblia que Jesus ressuscitou, mas pessoas que viram Jesus Cristo ressurreto e que tiveram contato com Ele, com Jesus Cristo vivo, que ao terceiro dia saiu da sepultura e 40 dias passou junto com os discípulos. Esses discípulos, dentre esses discípulos, então precisava de um para ocupar o lugar de Judas, porque Judas acompanhou Jesus desde o seu batismo até a sua morte. Agora precisava de um que, tendo esse mesmo conhecimento, essa mesma experiência, pudesse ser um apóstolo do Senhor Jesus. Então, para ser apóstolo, tinha que estar desde o batismo de João até a morte do Senhor Jesus Cristo e ser testemunha viva, ocular da ressurreição de Jesus. Então aqui está os questionamentos que mexe com a minha cabeça, com a minha mente. Eu que tenho desejo, vontade de agradar meu Deus em tudo e de nunca errar ou aceitar heresias que o diabo hoje está colocando no mundo, porque eu acho, no meu entender, de que os apóstolos que estão surgindo em nossos dias com o nome de apóstolos, respeitados como os apóstolos, ou eles estão equivocados por falta de conhecimento, ou são rebeldes à palavra de Deus, e a palavra de Deus não vale nada para eles. Alguém pode me explicar e alguém pode me ajudar. Não sou o dono da verdade. A verdade é Cristo. Eu apenas estou vendo tantas coisas estranhas. Eu estou buscando alguém que é autoridade para me ajudar. Agora, aqui em Apocalipse ainda me preocupa mais ainda. Apocalipse 21, versículo 13. Veja bem o que está escrito. Do lado do levante tinha 3 portas. O lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas. E o muro da cidade
veja bem agora, tinha 12 fundamentos. E nele tinha o nome, presta bem atenção, de 12 apóstolos. Sinceramente, para mim, o que Deus está dizendo é que ele só reconhece 12 apóstolos. E que os demais apóstolos que estão surgindo agora não são reconhecidos. Era necessário apenas 12, porque tinha 12 portas. Então, para mim, essa questão de apóstolo na igreja de hoje, para mim, não passa de heresia. De um espírito mundano que, por falta de temor de Deus, ou falta de conhecimento da palavra de Deus, ou por rebeldia, introduz à igreja coisas estranhas que não faz parte da vida da igreja. Para mim, o que Deus reconhece como autoridade na igreja são pastores, mestres, são presbíteros. É o que eu vejo na Bíblia. E louvado seja Deus, sou da glória de Deus, eu conheço a Bíblia. Eu posso não ter estudado quase nada nesse mundo, mas Bíblia eu conheço. Por esse motivo, eu estou apelando para os meus ouvintes mais sábios ou sábios e que têm sabedoria que eu não tenho, que me dão uma explicação a respeito desses textos. Agora, aqui no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem, presta atenção agora, dizem ser apóstolos, e veja mais, e não são, e tu os achastes mentirosos. Veja, sinceramente, eu estou pegando esse texto aqui do versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse, que a igreja de Éfeso apareceu alguns homens intitulando apóstolos que foram testados e desmascarados. E a igreja aceitou, acreditou e não acreditou neles, mas pôs à prova e chegou à conclusão que eram falsos apóstolos. Sinceramente, com todo respeito aos meus irmãos que se intitulam apóstolos pelas igrejas no dia de hoje, com todo respeito, eu também acho que não existe apóstolos hoje, e que esses que se intitulam apóstolo, ou por falta de conhecimento da verdade, falta de conhecimento da Bíblia, ou por falta de temor de Deus, ou por um espírito de grandeza, de busca de posição social, de reverência humana, realmente estão completamente equivocados, estão errados e não são apóstolos.
Aí você vai lembrar de textos da Bíblia para argumentar. Mas eu quero apenas dar uma informação que eu conheço a Bíblia. Por exemplo, lá no livro de Atos diz que a igreja seguia a doutrina dos apóstolos. Ora, a doutrina dos apóstolos é aquilo que Deus revelou para os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. E é essa doutrina que nós seguimos. Uma igreja apostólica, como muitos acham, não é a igreja que tem em sua eclesiologia alguém titulado apóstolo. De maneira nenhuma. A igreja apostólica é aquilo que segue a doutrina que foi dada pelo Espírito Santo aos 12 apóstolos e que foi registrada como palavras preciosas que a Bíblia guardou, suficiente, completa para o nosso ensino, para nos fazer sábios e conhecer as grandezas de Deus e pela mediação do Espírito Santo de Deus. A igreja apostólica é aquela que segue o Novo Testamento, os ensinamentos dos apóstolos. Essa é uma igreja apostólica. A igreja que eu sirvo a Deus é uma igreja apostólica, porque a base da nossa doutrina, ela é totalmente bíblica, ela nós acreditamos em todo o Novo Testamento como base de nossa fé e prática, seguimos os ensinamentos dos Evangelhos e também de todas as cartas de Paulo, livro de Atos e todo o Novo Testamento. Doutrina dos apóstolos. Então eu estou argumentando, porque senão alguém já vai vir argumentar em cima da minha tese que a igreja primitiva tinha apóstolos, porque seguia a doutrina dos apóstolos. Olha, tem que ser muito criança, tem que ser neófito para pensar uma coisa dessa. Quando diz que a igreja primitiva seguia a doutrina dos apóstolos, estava dizendo que a igreja apostólica é aquela que segue todo o Novo Testamento. Sinceramente, meu ouvinte, não sei se eu te ajudei, não sei se eu fiz confusão em sua mente, não é a minha intenção, não sei se você ficou satisfeito, ficou descontente comigo, mas eu tenho um compromisso. E o primeiro compromisso que eu tenho aqui nesse planeta, meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com Jesus Cristo, é com a verdade. Vamos orar para Deus nos ajudar. Meu Deus, meu Pai, és bendito, és bendito. Toda a terra está cheia da sua glória. E o Senhor, Deus amoroso, nos deu o Espírito Santo como mestre, como ensinador. Nós prostramos diante do querido e amado Espírito Santo e pedimos, Senhor, nos esclareça, nos ensine a palavra do Senhor, a verdade, porque nós queremos só a verdade, porque só a verdade pode nos libertar. E para a liberdade, Cristo nos libertou e nós queremos continuar livres, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma arrogância, sem busca de posição social, apenas obedecendo a palavra do Senhor. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.